Olá, eu sou a Bruna Souza e dando continuidade à nossa oficina, né, de teatro do oprimido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o teatro jornal, né, que a gente trabalhou nas oficinas, nas aulas online, né, mas eu vou dar uma explicada melhor por aqui, falar um pouquinho de como foram as aulas, do que a gente trabalhou. Foram 2 aulas, né, de teatro jornal. E vamos lá. O teatro jornal, ele tem o intuito de mostrar a realidade por trás dos meios de informação. Então, qual é a manipulação? O intuito é pegar a mesma notícia de vários jornais e perceber quais são as semelhanças, quais são as coisas que um jornal deixa de contar e que o outro conta, e vice-versa, e coisas assim, e de como a gente tem que buscar vários meios, né, para saber realmente o que aconteceu em determinada situação, em determinada opressão e etc. Na primeira aula de teatro do oprimido, foi, né, a aula de teatro jornal, e nessa aula em específico eu mandei 3 links, né, de 3 notícias no nosso grupo no WhatsApp. E as notícias foram sobre o apagão, né, que estava havendo no Amapá, sobre o caso da blogueira Mari Ferrer e sobre o caso do João Alberto, que foi o rapaz morto no Carrefour. Nós discutimos um pouco, né, sobre essas notícias, o que cada uma tinha em comum ali, quais eram as manipulações de cada uma das notícias, e na visão de cada pessoa ali, de cada aluno, quais foram as nossas impressões quanto a isso, né? Eu pedi para que eles escolhessem, né, uma das notícias. Claro que depois de todo o trabalho de corpo, né, na aula de teatro, na primeira aula de teatro jornal, como em todas as outras, nós começamos com um aquecimento, com um alongamento, e tornamos o corpo expressivo. Então eu pedi para que eles escolhessem uma dessas 3 notícias e representassem uma cena com a realidade, com o que estaria por trás dessa manipulação, como seria essa notícia se ela estivesse realmente com todos os fatos ali. Eles escolheram então o caso do Carrefour, do João Alberto, né? E ali na primeira aula a gente foi uma aula muito de discussão, a gente até extrapolou um pouquinho no tempo, e deixamos essa cena, né, para a próxima aula, porque ela foi uma aula muito importante para a gente discutir o que estava por trás dessa notícia, por trás das 3 notícias, mas mais ainda nessa notícia em específico. Foi um pouco confuso ali, né, para a criação de cena, mas assim que os alunos pegaram realmente o que eu havia pedido no exercício e também entenderam o que eles realmente gostariam de passar sobre a notícia, desenvolveu muito bem. E na aula seguinte, né, que também foi uma aula de teatro jornal, tivemos a apresentação dessa cena, que foi um jornal que eles apresentaram, mostrando ali a parte sem informação e a parte com informação, o que realmente aconteceu. Então a gente... essa foi uma cena muito interessante, muito
importante de se ver, assim. Eu acho que eu vou conseguir essa cena pra postar aqui também. Então, fizemos essa cena, e na aula anterior eu também havia pedido para eles levarem as notícias, para que eles parassem, pesquisassem notícias que eles achassem que tivessem esse caráter de manipulador. Então, a gente foi, eles foram atrás, e nós tivemos uma notícia muito interessante, que foi sobre o Enem, em tempos de pandemia, e seguindo esse momento de quarentena e tudo, já que estávamos em uma aula online, né? O Teatro do Oprimido, ele normalmente é feito pessoalmente, nós adaptamos ele para o online. Então, também trazer essa notícia que tem a ver com o online, tem a ver com a quarentena, tem a ver com a pandemia, foi algo muito importante. E por serem jovens ali, né, a maioria nesse tempo, nesse período de Enem, de vestibular, de entrar na faculdade, nós desenvolvemos muito bem. Nós fizemos ali uma parte de interpretação de como seria um aluno, e cada um representou um aluno durante os estudos e durante a quarentena. De como foi, de todas as questões que rondam esse estudante, desde a vida social, de como segue a vida social, tem o online, né? E a vida acadêmica, principalmente. Como que foram os estudos, se foi uma forma fácil, simples de se fazer, né, de se estudar, ou se foi essa montanha-russa, né, que a notícia falava justamente sobre os estudos, sobre as escolas em si, sobre ali o período de ensino médio, de como estava sendo o investimento das escolas, né, nos alunos, de levar informação, desses alunos realmente terem aula, de terem o acesso à internet ou não. Então todas essas questões foram abordadas e também discutidas, né, um pouquinho. A gente tirou um tempinho da aula para discutir essa parte de como está sendo, de como foi, de como cada um acha que foi para outras pessoas. E foi basicamente isso. Então, o Teatro Jornal é sobre questionar as manipulações, é sobre mostrar as manipulações por trás dos meios de informação. Então é isso, curtam, compartilhem, e é isso aí, muito obrigada, tchau!